Boa noite, queridos. Paz seja com todos. Como vai vocês? Tudo tranquilo? Queremos nessa noite iniciar mais uma transmissão. Enquanto aguardamos ansiosa a nossa liberação para voltarmos a estar junto com vocês na igreja, a gente continua se encontrando por aqui. Aproveitando que você está aí, creio que você está com a sua Bíblia nas mãos, né? Abra comigo lá no livro de Salmos, no 103. Salmo 103, a partir do verso 1, para que você possa acompanhar. Diz o texto: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Nesses dias que o Senhor possa estar renovando a tua força, a tua fé, a tua esperança, a tua alegria. Se você puxar pela tua memória, você vai ver que em situações, em anos anteriores, algum tempo atrás, você passou por situações e você venceu. E essa será mais uma que você vai colocar no teu currículo, que você vai ser vencedor, que a tua casa vai ser vencedora, porque o Senhor Ele está conosco. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado por essa noite que nós iniciamos em Tua presença, noite de cantarmos, noite de adorarmos, noite de ouvirmos a Tua palavra, mas acima de tudo, noite de nós orarmos e buscarmos a Tua presença. Em qualquer lar, ó Pai, que nessa noite está sintonizado, está juntamente conosco nessa transmissão, que a Tua presença, que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo se faça presente, que o Senhor ouça o nosso louvor, que o Senhor esteja atento à ministração dessa palavra, nos enriqueça com ela, nos exorte com ela, e que acima de tudo, ó Pai, no momento de oração, nós possamos ter contato contigo, harmonia contigo, e que o Senhor possa nos ouvir, ó Pai, nos ajudar em qualquer que seja a nossa necessidade. Muito obrigado, porque o Senhor nunca deixa de ouvir a oração dos teus filhos. E eu sei que hoje não será diferente, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Liberdade aqui, Espíritos de Deus, Espíritos de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas em lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas em lugar. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas em lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas em lugar.
Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, e ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, e ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas em lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas em lugar. Aleluia. Somos a tua habitação, Espírito Santo de Deus. Venha habitar em nós. Venha mudar as coisas de lugar. Não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com o que queremos, o que achamos que é certo, mas de acordo com a tua vontade absoluta. Coloca as coisas dentro da sua ordem, dentro daquilo que o Senhor estabeleceu. Que tudo aquilo que está fora do lugar, que tudo aquilo que está em desordem, que tudo aquilo que não te agrada, seja colocado em ordem nessa noite, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, cumprir o teu propósito, a tua vontade para as nossas vidas. Que possamos viver nesse tempo, Senhor, um tempo de intimidade com o teu Espírito. Que possamos nesses dias ter mais intimidade, mais proximidade com a tua presença maravilhosa. Que possamos mergulhar no oceano do teu Espírito. Que possamos mergulhar nas águas do Senhor e sejamos totalmente transformados por essa presença maravilhosa. Que sejamos totalmente transformados por esse poder, por essa grandeza que move céus, que move a terra. Aleluia, aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito.
Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que a presença do Espírito Santo esteja na sua casa nessa noite. Mais uma noite de oração, de busca do poder, da presença do Senhor. Se nós podemos classificar nossos cursos, nossas reuniões por um grau de importância, eu diria que talvez hoje seja a noite mais importante para o cristão de forma individual, porque é um dia a noite que nós gastamos mais tempo buscando o Senhor, mais tempo falando com Deus, ouvindo a sua voz, mas também falando com Ele, se enchendo dessa presença poderosa e maravilhosa do Espírito Santo. E nessa noite, antes de nós orarmos, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com você, que está no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 19. Creio que esse é um texto muito conhecido, que você deve ter ouvido muitas vezes, mas nós precisamos trazer à memória a palavra do Senhor, precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E no livro de Tiago, capítulo 1, verso 19, nos traz um conselho muito importante, um conselho antigo, porém muito atual, né, que nós precisamos praticar nos nossos dias. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua Palavra e eu te peço que esse conselho, Senhor, esse texto, Senhor, que não é exatamente uma pregação, mas um conselho, que ele venha entrar no nosso coração nessa noite e que nós possamos entender o que o Senhor tem para falar conosco. Que nesses dias, Senhor, o Senhor fale a cada um dos teus filhos de forma individual. Que o Senhor forje o nosso caráter nesse tempo que estamos vivendo e nos faça, Senhor, cristãos ainda melhores do que já fomos. Ou aqueles que ainda não são, que se tornem servos do Senhor nesse tempo. Que o Senhor venha transformar as nossas vidas, transformar a nossa maneira de viver, de falar, de agir. Que possamos ser a cada dia melhores para a honra, glória e louvor do teu santo nome.
Amém? Esse texto de Tiago 1,19, ele é muito simples, mas muito difícil de ser praticado. Né? Quando eu leio o livro de Tiago, eu sempre tenho a sensação de que talvez esse rapaz tivesse bastante dificuldade em algo que eu e você também temos bastante dificuldade, que é na questão de frear a nossa língua. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder das nossas palavras, sobre o quanto é importante nós usarmos a nossa boca para ser bênção. Eu sei que você tem tido bastante tempo em casa, assim como eu tenho tido. Alguns estão trabalhando fora ainda, mas o seu tempo está um pouco mais livre por falta de programações extras, de passeios, de encontros. Então o nosso tempo fica um pouquinho mais livre. E quando nós temos o tempo livre, nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira em que nós vamos investir esse tempo. O que nós vamos fazer no tempo que nós temos tido a mais, como nós vamos aproveitar esse tempo, como nós vamos nos portar diante de uma experiência dessa, algo que fugiu do nosso controle, algo que saiu da nossa programação. Eu creio que você não começou 2020 programando ficar 30 dias em casa, a não ser que fosse num período de férias para poder viajar, mas quando fogem as coisas do nosso controle, mais do que nunca, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus para entender o que o Senhor está falando conosco nesse tempo. E o livro de Tiago, ele nos traz esse conselho, e por vários versículos que nós vamos ler, Tiago fala sobre a nossa boca. Ele começa falando sobre ser pronto para ouvir. A maioria de nós nunca foi treinado, nunca aprendeu a ouvir. Desde criança a gente gosta muito de falar e pouco de ouvir. A gente gosta muito de expressar os sentimentos, de expressar o que está pensando, mas a maioria de nós tem grande dificuldade em parar e escutar. E esse texto fala assim, estejam prontos para primeiro ouvir. Uma pesquisa diz que uma pessoa não consegue ouvir mais que 19 segundos sem tentar interromper o outro. Seja por uma expressão facial, seja por uma palavra tentando complementar. Nós temos esse hábito, às vezes as pessoas vão falar algo pra gente, a gente já tenta responder, já quer argumentar. Se for algo que a gente não gosta, a gente já vai justificando, porque nós temos dificuldade em ouvir. Mas um homem que teme a Deus, ele tem que aprender a ouvir. Ele tem que aprender a deixar que o outro fale primeiro, e ele escutar primeiro para depois reagir, para depois rebater. Tiago estava ensinando o povo a errar menos. A palavra de Deus fala em Provérbios que na multidão de palavras há erro. Ele estava querendo ensinar o povo primeiro escutar, digerir aquilo que tinha escutado para depois falar, para que as pessoas errassem menos. Ele fala, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para se irar. Tardio para falar, depois que eu ouço, eu vou poder falar com sabedoria. As pessoas que têm dificuldade de ouvir, elas dificilmente sabem como dar uma resposta sensata. Elas não escutaram o contexto, elas não escutaram o porquê a outra pessoa está dizendo aquilo, elas não entenderam a circunstância que estão passando e ela já vai dando uma resposta. E nessa resposta, geralmente, não há sabedoria. Por isso que quando a gente é tardio para falar, nossas respostas se tornam mais sábias, elas se tornam mais sensatas, elas têm algo de valor, algo que tem peso, porque nós já entendemos o que o outro está querendo dizer. E essa carta, quando fala do poder da palavra, ela fala de algo que é muito verdadeiro. A nossa palavra, ela é poderosa. O Senhor Jesus, ele deixou muito claro isso quando ele ensinava os seus discípulos. Ele sempre falava com sabedoria e sempre fazia os homens refletirem sobre aquilo que ele estava falando, porque ele sabia que existia poder. Quando ele criou o mundo, ele disse, haja luz, haja separação entre águas e terra seca, haja luminares, hajam flores, haja vegetação. Existia já um poder na palavra de Deus em fazer com que as coisas fossem criadas. E quando ele nos criou, ele colocou esse poder em nós. Poder de vida e de morte. Nós estamos com muito tempo ocioso e nesse tempo nós estamos gastando muito tempo, talvez em redes sociais. Eu creio que a maioria de nós tem um acesso à rede social ilimitado, né? Nós passamos mais tempo no Facebook. Quem mexe no Instagram, está no Instagram, no WhatsApp. E nesse tempo livre, nós precisamos aprender a controlar o nosso impulso em falar. Talvez você diga assim, mas eu nem falo pelo Facebook, né? Quando nós escrevemos, nós estamos
passando aquilo que está dentro de nós. Quando nós colocamos ali uma publicação, quando nós escrevemos algo no que você está pensando, essa pergunta do Facebook é um perigo, porque tem gente pensando só besteira nesses dias, né? Quando você lê aquela pergunta no que você está pensando, tem gente que leva a sério essa pergunta e começa a colocar tudo que está pensando ali. E nisso nós estamos sofrendo um sério risco, irmãos, de ferir uns aos outros, de magoar pessoas que nos amam e que nós amamos. Quando eu falei do tempo que o Senhor está nos dando, nós precisamos saber aproveitar com sabedoria esse tempo. Use as ferramentas que o Senhor tem dado nas tuas mãos. Se você tem acesso ao Facebook, se você tem acesso ao Instagram, se você usa o WhatsApp, use isso com sabedoria. Diga palavras que edificam. Diga palavras que vai tirar o pânico das pessoas. As pessoas estão desesperadas, estão com medo da morte, estão com medo do desemprego, estão com medo de passar fome, estão com medo de ver os seus filhos voltar para a escola e pegar um vírus. São tantos medos, tantas incertezas que estão no coração das pessoas e nós, ao invés de usar esse tempo, usar as ferramentas que nós temos para aliviar tudo isso, nós muitas vezes somos usados para colocar um peso ainda maior sobre as pessoas, para trazer uma angústia ainda maior. E quando o Tiago fala do poder da palavra, ele está dizendo assim, você tem esse poder, você usa isso. Nós, graças a Deus, podemos falar e isso é bom, mas ele está querendo dizer, fale com sabedoria. Provérbios 18, 21 fala assim que a vida e a morte estão no poder da palavra. E eu e você usamos isso desde que nós nascemos, esse poder de palavra, e às vezes usamos de forma errada. Para você ter uma noção, dentro de casa, um pai pode usar um poder da palavra declarando bênçãos sobre o filho, dizendo o quanto o filho é inteligente, o quanto o filho é especial, o quanto o filho é capaz de fazer as coisas. E isso vai fazer com que o filho se sinta encorajado a fazer. O marido pode usar o poder da palavra para a esposa, né? Imagina numa situação, às vezes, cotidiana, onde ela erra uma comida, onde ela faz algo que não deveria ser daquele jeito. Quando ele sabe usar a palavra, ele pode dizer, olha, você consegue, na próxima vai ficar melhor. Existe um poder. Agora, também podemos usar a nossa boca para matar. Quando eu digo para alguém que essa pessoa não presta, que o que ela fala não serve para nada, que ela é feia, que ela não consegue fazer algo, eu estou simplesmente matando aquela pessoa. Quantos de nós, irmãos, consciente ou inconscientemente, temos transmitido morte nas nossas palavras? Quantos de nós, sem pensar muitas vezes, ferimos pessoas que às vezes passam anos com algo dentro do coração delas porque nós dissemos algo que não era para ser dito. Nós machucamos elas em algo que para elas era importante, que para elas era uma parte sensível da sua vida. Use palavras para trazer vida. Use palavras para levantar as pessoas. Alguém sábio jamais vai usar a sua sabedoria para fazer o outro se sentir inferior. Alguém que é sábio nunca vai usar a sua palavra para fazer com que o outro se sinta menor, se sinta humilhado diante dele. Mas uma pessoa sábia, ela levanta o outro. Uma pessoa que tem sabedoria usa a sua boca para levantar aquele que está caído, para trazer ânimo àquele que está abatido. A palavra de Deus diz que numa mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Ou você é uma fonte de água doce, ou você é uma fonte de água amarga. Use a sua boca para declarar vida. Use a sua boca para trazer palavras doces, para que quando as pessoas se sentirem angustiadas, elas corram até você sabendo que você vai ajudá-las, que você vai animá-la, que você não vai trazer uma palavra que vai deixar ela pior do que ela estava. Quantos de nós, irmãos, às vezes as pessoas vêm até nós angustiadas e nós deixamos elas se sentirem pior do que quando elas chegaram. Por isso, hoje as pessoas procuram, às vezes, um terapeuta. Eu tenho acompanhado nas redes sociais pessoas pedindo desesperadamente por um atendimento de um psicólogo, mesmo que seja online. E quando eu vejo isso, eu percebo a necessidade que as pessoas têm de ouvir algo que tire aquilo que elas estão sentindo, que motive elas, que levante elas. Seja você essa pessoa que motiva. Seja você essa pessoa que levanta, que coloca publicações motivacionais, que coloca publicações que quando a pessoa lê, ela diz assim, puxa, Deus está comigo. Puxa, é verdade, essa luta vai passar. Olha lá o que está em Tiago 1:26, esse texto que nós lemos. Ele fala assim que a língua reflete quem nós somos. Isso é sério. Aquilo que você diz, aquilo que você escreve, diz quem você é. Talvez você diga assim, eu sou uma pessoa boa, eu tenho boas intenções.
Mas quando as pessoas leem o que você escreve, ou quando ouvem o que você diz, elas vão ter a sensação de que, às vezes, que não estão batendo as coisas. Olha o que Tiago diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor. Olha que coisa séria. Nós temos discutido muitas vezes religião. Qual é a minha religião? Né? Quem eu sou? E esse texto fala que se um homem não souber refrear a sua língua, a sua religião é vã. E tudo que você disser ou falar não vai ter valor. Nós temos falado de Deus, nós temos falado de Jesus, nós temos pregado salvação. Mas se a nossa boca não estiver condizendo, né, se as nossas atitudes não estiverem condizendo com o Senhor que nós servimos, a nossa religião não tem valor nenhum. A nossa religião hoje, ela é muito mais do que uma placa de igreja. Ela é o amor. A nossa religião hoje é o Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Salvador, o caminho que vai levar as pessoas aos céus. Controle a sua língua, porque senão a sua religião não é válida, ela é em vão. Esse texto no capítulo 3 de Tiago, verso 2, diz assim: todos nós tropeçamos de alguma maneira, e se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito e é capaz de dominar todo o seu corpo. Olha o que Tiago está dizendo. Nós somos falhos, e a gente usa isso para se justificar muitas vezes. Eu vejo muitas pessoas dizer assim: eu não sou perfeito. Né? Eu falo que aquela música da Bruna Carla se tornou o nosso melô preferido às vezes. Eu sou humano e não consigo ser perfeito. E é uma realidade, nós somos falhos. Nós temos as nossas limitações, temos as nossas dificuldades como homens e mulheres, mas esse texto fala que se alguém consegue refrear a sua língua, se não tropeça no falar, é perfeito. Por quê? Não que ele nunca mais vai falhar em nada, mas porque a sua palavra, ela vai ter um peso diferente. Ela não vai deturpar aquilo que a palavra de Deus diz. Ela não vai fazer com que o irmão tropece, ela vai edificar vidas. Então nós precisamos buscarmos de toda maneira ser perfeitos no nosso falar. Precisamos cuidar. O Senhor Jesus nos deu 2 ouvidos e uma boca só, para a gente falar menos besteira, para a gente ouvir mais, para a gente filtrar o que entra nos nossos ouvidos. Nem tudo que você ouve você tem que compartilhar. Nem tudo que você ouve você tem que espalhar como se fosse uma verdade absoluta. Filtre o que entra nos teus ouvidos. Filtre o que as pessoas te falam. A língua é algo perigoso. É algo muito perigoso. Esse capítulo 3, ele fala algo que eu acho muito incrível, a partir do verso 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque ele é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do corpo, que contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Versículo 9 diz assim: com a língua nós bendizemos o Senhor, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. A nossa língua, entre os órgãos do nosso corpo, é um dos menores membros, mas o mais perigoso. Se eu não souber refrear a minha língua, eu posso contaminar todo o meu corpo. Se eu não souber refrear as minhas palavras, eu posso machucar pessoas eternamente. Eu posso destruir a vida de pessoas. Eu posso fazer com que muitas pessoas não queiram ao Senhor que eu prego. Porque esse versículo fala que a gente está glorificando a Deus. No verso 9 diz que eu glorifico a Deus com a minha língua, mas eu amaldiçoo as pessoas. Eu amaldiçoo aqueles que são imagem e semelhança de Deus. Isso não tem nada a ver, irmãos. Isso não procede de Deus. O Senhor nos fez para abençoar. O Senhor te criou para que você seja um canal de bênção. Quando Ele nos criou, e quando Jesus esteve entre nós e disse para os seus discípulos: preguem o Evangelho, anunciem as boas novas da salvação, proclamem a salvação, Ele estava dizendo aos seus discípulos: eu não estarei presente aqui, fisicamente, mas vocês estão me representando. Eu e você somos representantes de Cristo na Terra. As pessoas não podem ver Jesus, elas não podem tocar em Jesus, mas elas podem nos ver. Elas podem nos tocar, elas podem ouvir o que nós dizemos, elas podem ler o que nós escrevemos. E eu e você estamos representando Jesus. Não envergonhe Jesus Cristo. Não envergonhe aquele que te criou para glorificar o nome dele, mas também para ser bênção na vida das pessoas. Nós estamos vivendo a igreja de Atos. Atos dos Apóstolos nos ensina como deveriam viver os cristãos na época primitiva e nos dias de hoje. Nós precisamos viver como uma igreja que se ama,
que se cuida, que se respeita. Não importa se eu sou da igreja A e você é da igreja B. Somos a igreja de Cristo na terra e nós precisamos nos respeitar, porque para isso fomos criados, para isso fomos chamados, para glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas, para edificar os nossos irmãos, para levantar aquele que está caído. Não podemos mais, irmãos, ser descuidados com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos. Quando eu for falar alguma coisa, eu preciso fazer algumas perguntas para mim mesmo. O que eu vou falar é verdade? Pare de espalhar notícias mentirosas. Você ouviu, não tem certeza, não viu, não fala. Eu não vi. Eu ouvi dizer que o fulano fez tal coisa. Você viu o fulano fazer? Não viu. Então não compartilhe aquilo que te falaram, porque isso vira fofoca, isso contamina famílias, contamina igrejas. A fofoca é uma coisa horrível na vida das pessoas, irmãos. Ela pode destruir a moral das pessoas. Ela pode destruir a pessoa diante da sociedade, diante da igreja. Muitas pessoas às vezes têm vergonha de voltar para a igreja porque já se espalharam fofocas a respeito dela, todo mundo já sabe o que ela fez. Não fale o que você não viu. E mesmo que tenha visto, o que eu vi, o que eu quero falar, edifica. Se não edifica, se não vai ajudar as pessoas, se não vai levantar, então guarda. Não fale, não compartilhe aquilo que não edifica a vida das pessoas. Para encerrar, eu quero ler com você um texto que está no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 10. E nessa noite eu quero que você ore, que você gaste tempo em oração e diga: Senhor, coloca uma sentinela nos meus lábios. Irmãos, eu não vou dizer para vocês que para mim ou que para qualquer pessoa seja fácil muitas vezes refrear a nossa língua. É muito difícil. Mas quando você orar, diga: Senhor, coloca uma sentinela nos meus lábios. Só saia da minha boca aquilo que edifica, aquilo que é agradável, aquilo que de alguma forma vai honrar o Senhor. Provérbios capítulo 10, no verso 19, nos diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. A palavra dos justos dá sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Você quer ser abençoado por Deus? Comece a usar a tua boca com sabedoria. Você quer ser cheio da bênção, da graça de Deus? Comece a usar a sua boca para proclamar bênção. Tudo aquilo que eu declaro sobre a vida dos outros, o Senhor vai ministrar sobre a minha vida. Nós ouvimos falar muitas vezes sobre a lei da semeadura, e ela se aplica também ao poder da minha palavra, aquilo que eu falo. Porque quando eu declaro bênçãos, bênçãos são derramadas sobre a minha vida. Quando eu profetizo vida sobre a vida dos outros, o Senhor derrama vida sobre mim e sobre os meus. Então use a sua boca com sabedoria. E nessa noite use a sua boca para orar, para clamar ao Senhor, para pedir a Ele auxílio nesse tempo de angústia. E Ele vai ser socorro presente. Ele está presente. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo. E eu te peço que agora, na casa de cada um desses meus irmãos, ó Deus, haja um tempo, Senhor, de comunhão. Deus, edifica as nossas vidas como igreja e como pessoas, Senhor. Pessoas melhores para a nossa sociedade, para o nosso bairro, para a comunidade